Deus. Glorificando a Deus. Vamos ajudar. Pregar tudo aquilo que Deus ouve. Meus irmãos. Boa tua Bíblia comigo, por gentileza. Evangelho segundo João, capítulo 4. Evangelho segundo João, capítulo 4, verso 23. Muito conhecido da igreja, mas o Senhor tem colocado essa palavra no meu coração. Eu quero compartilhar com vocês essa noite. Evangelho de João, capítulo 4, versos 23. Glória a Deus! Diz assim a palavra do Senhor: mas a hora vem e agora é. João 4 e 23. João 4 e 23. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Vamos fazer a leitura então. Mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adoram. Feche suas olhos, por gentileza. Vamos fazer uma oração. Oh, Jesus maravilhoso. Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo, estamos diante de ti nesta noite. Oh, aleluia. Espírito de Deus, vem sobre a tua igreja esta noite. Abre o coração da tua noiva para compreender a tua palavra. Ó Deus, vem sobre nós com teu olho santo, com teu Espírito Santo. Venha sobre nós com a tua unção, com a tua graça, com a tua virtude. Levanta o caído, fortalece o fraco. Aproxima-nos de ti esta noite. Nós precisamos chegar mais perto do teu trono de glória. Oh, aleluia. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos. Obrigado. Pode tomar teu assento. Meus irmãos, essa palavra é muito conhecida, mas que eu entenda que cada pessoa que lê tira a sua reflexão dela, de acordo com ela, com a palavra de Deus. O Espírito Santo, ele fala ao coração de cada um de uma forma, de uma maneira, para que nós possamos entender. O conteúdo é o mesmo, mas a revelação, ela vem diferente a cada um. E eu quero falar sobre pessoas que são íntimas de Deus. Glória a Deus. Pessoas que têm intimidade com Deus. Se eu fosse dar um título à mensagem, esse seria o título da mensagem: íntimos de Deus. Glória a Deus. Aleluia. A palavra do Senhor nos fala aqui em João capítulo 4, que depois que Jesus ouviu falar que os fariseus estavam razoando entre si todos os seus milagres e que ele estava batizando mais do que João, então Jesus sai daquela região e vai até uma cidade de Samaria chamada Sicar. Essa cidade de Samaria chamada Sicar é a Siquém de Gênesis 33, aonde depois que Jacó se encontra com seu irmão, ele estabelece ali a sua casa. A Bíblia também diz que Jesus para em um poço, e enquanto seus discípulos vão à cidade buscar comida, Jesus ele fica ali parado e uma mulher vem de encontro a ele, e ele começa um diálogo com essa mulher. Ele pede água para essa mulher e essa mulher pergunta a ele: como tu, sendo judeu, pede água a mim que sou uma samaritana? A história nos conta no livro de Neemias que aqueles que não foram achados no livro das genealogias foram afastados e não eram mais considerados como judeus. Esses eram os samaritanos. E na época que Neemias estava edificando os muros da cidade, os samaritanos se levantaram contra eles. Vocês conhecem a história.
e tentaram derrubar eles, tentaram matar. Neemias conta que eles tinham que trabalhar com uma mão e segurar a espada com outra, porque a qualquer momento seriam atacados. Isso gerou uma rincha muito grande entre eles. Eles ficaram em briga um com o outro a vida inteira, até os tempos de Jesus. E isso se pendurou. E a Bíblia diz que eles um não gostava do outro. Quando eles se viam em algum lugar, se ofendiam, brigavam, se machucavam. Chegavam até os judeus a matar os samaritanos, e os samaritanos mataram os judeus. Quando aquela mulher viu Jesus, um judeu, caracterizado como judeu, vestido como judeu, parado à beira do poço, milhares de coisas devem ter passado em sua cabeça. Talvez um calafrio na espinha, pensando que iria morrer. Mas ela toma uma surpresa quando ela vê um judeu pedindo um favor a ela. E ela responde asperamente, dizendo: como pode tu, sendo um judeu, pedir água para mim, que sou uma samaritana? Tu não sabe porventura que o nosso povo, eles não são amigos? O nosso povo é inimigo? E aí eles começam um diálogo muito interessante. E o que me chama a atenção é que uma hora Jesus olha para ela e diz: se tu soubesse quem te pede água, tu é que me pediria, e eu te daria água viva. Ela diz: mas Senhor, tu não tem com que tirar a água deste poço. Porventura é tu maior que Jacó, o nosso pai, que cavou este poço. Eu vejo algo na vida dos samaritanos e dessa mulher e dos judeus. Esse poço, irmãos, em Sicar, que era a antiga Siquém, ficou marcado no povo de Israel, porque Jacó cavou este poço após ele ter um encontro fantástico com Deus. Aleluia. A Bíblia diz que Jacó estava voltando das terras de Labão, seu sogro. Ele estava muito preocupado porque ele não sabia o que Esaú poderia fazer com ele. A preocupação bateu em seu coração, ele ficou aflito. Oh glória! Aleluia. E a Bíblia diz que ele manda as suas esposas ir à frente, os seus filhos, os seus servos, o seu gado, e ele vai para o val de Jaboque, dobra o seu joelho e começa a orar. E a Bíblia diz que no meio da oração aparece um anjo a ele. Oh glória! E ele começa a guerrear com esse anjo, ele começa a lutar com o anjo, e a alma já estava saindo. Eu acredito que ele ficou a madrugada inteira orando e lutando com esse anjo. Irmão, crente que tem intimidade com Deus, oh glória, é crente que dobra o joelho pela madrugada e fica guerreando com Deus e diz: eu não levanto enquanto o Senhor não me responder. Ele levanta às 7 horas da manhã e vai até o meio-dia com fome e deixa o café de lado e diz: eu não saio daqui enquanto tu não me responder. Mas me solta, porque a alma está vindo. Não quero saber se a alma está vindo. Ou o Senhor me responde, ou eu fico aqui de joelhos até o Senhor me responder. E a Bíblia diz que o anjo olha para Jacó e pergunta: como é que é teu nome, rapaz? Meu nome é Jacó. Isaac tinha colocado esse nome em Jacó, porque quando ele vê Jacó nascendo, saindo da barriga da mãe dele, ele vê Jacó agarrado no calcanhar da sua mãe, e ele vê que Jacó seria aquilo que ele sempre quis ser. Ele vê que Jacó seria um guerreiro, Jacó seria um batalhador, Jacó ele lutaria pelos seus objetivos. E ele olha para ele e diz: o nome desse menino vai ser Jacó. O significado desse nome era ladrão, suplantador, enganador, mentiroso. Existia uma maldição sobre aquele homem, uma maldição que foi lançada pelo seu pai. Mas quando ele se encontra com Cristo, lá no val de Jaboque, Jesus olha para ele e diz: como é que é teu nome? Ele diz: Jacó. Não vai mais ser Jacó a partir de hoje. A partir de hoje o teu nome é Israel, porque tu lutaste com Deus e prevaleceste. Aleluia. O significado do nome Israel é príncipe de Deus. O que eu aprendo aqui, irmãos, é que a partir do momento que nós aprendemos a ter intimidade com Deus, o nosso nome é mudado, a nossa história é mudada, as maldições que estavam sobre nós caem por terra. Não interessa aquilo que falaram,
Ele muda o nosso nome, Ele muda a nossa história, e nós passamos a ter intimidade com Ele. A Bíblia diz que ele se encontra com seu irmão Esaú, recebe a bênção que tanto buscava, porque o seu irmão Esaú, em vez de tentar matá-lo, vem dar um abraço nele, e diz que estava com muita saudade dele. E eles se estabelecem em Sicar. E naquele tempo, antigamente, quando acontecia algo grandioso na vida de um homem, ele fazia algo para ficar como um marco na história, para ficar na lembrança das gerações futuras. E Jacó cava este poço. Em 1986, o historiador procurou este poço e o achou. E ele tirou todo o entulho, tudo que tinha dentro do poço. E segundo esse historiador, o poço chegava a 45 metros de fundura. E no verão, no calor mais forte de Israel, esse poço dava de 25 a 26 metros de água pura para se beber. Você imagina no tempo de Jacó, você cavar um poço de 45 metros de fundura. Mas o marco na vida dele foi tão grande, o que Deus fez na vida dele foi tão grande, que ele pensou: eu vou cavar um poço que vai ficar na história, e as gerações, os meus filhos, os meus netos, e aqueles que virão depois de mim, toda vez que olharem para este poço, eles vão lembrar que antes desse poço, Deus teve que mudar a minha vida, Deus teve que mudar a minha história, Deus teve que me dar um novo nome. Ele teve que deixar de ser suplantador, ele teve que deixar de ser enganador, ele teve um encontro com Deus, ele passou a ter intimidade com Deus, ele deixou de servir ao Deus de seus pais, ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, e ele começou a servir o seu Deus, ao Deus dele. Ele já não dizia mais: ó Deus de Abraão, ó Deus de meu pai, não, ele dizia: o meu Deus, o meu Deus. E agora eu vejo essa mulher na frente desse marco, perguntando a Jesus: porventura é tu maior que nosso pai Jacó? O Senhor queria ter uma intimidade com essa mulher tão grande, porque a vida dela, assim como a de Jacó, até o presente momento, tinha sido somente destruição. A Bíblia nos diz, meus irmãos, que Jesus fala a ela, disse-lhe Jesus: vai e chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu. Uma vida de adultério terrível. Viveu escravizada pelo adultério a vida toda. E ela vivia com aquele marco, dizendo: o meu pai Jacó cavou este poço, o meu pai Jacó teve uma transformação, Deus transformou, o Deus de Abraão transformou a vida do meu pai Jacó. Mas ela não era transformada, ela não tinha a transformação que ela desejava na vida dela. Ela tinha tido 5 maridos, e o que ela tinha não era dela. Uma vida de adultério, uma vida totalmente destruída por Satanás. Mas naquele dia o Senhor marcou um encontro com ela, lá no poço de Jacó. A Bíblia diz que era necessário passar por Samaria. Poucas vezes o Senhor foi a Samaria. E uma das vezes que ele foi porque estava preocupado com uma mulher que precisava ter a sua vida transformada por ele. Uma mulher que precisava ter intimidade com ele para poder abandonar o adultério. E a Bíblia nos conta, meus irmãos, que essa mulher olha para Jesus e diz: eu vejo que tu és profeta. E aí ela sai correndo em direção à cidade, contar aos principais da sinagoga, preste atenção aqui, que ela tinha encontrado um que porventura não seria ele o Messias. E a Bíblia diz que todos os homens da cidade correm até o poço de Jacó, para ver se realmente o que aquela mulher estava falando era verdade. E quando eles chegam lá, a Bíblia diz que Jesus começa a pregar a eles, e toda aquela cidade de Sicar crê em Jesus, os principais creem em Jesus, e
E eles olham para a mulher e dizem: nós não cremos agora porque tu falou, mas nós cremos porque nós estamos aqui e vimos que realmente ele é o Messias, realmente ele é o Rei de Israel. Uma pessoa que tem intimidade com Deus, ele atrai pessoas para Cristo. O testemunho dela atrai pessoas para Cristo. Uma pessoa que viveu uma vida em drogas, uma pessoa que viveu escravizada pela droga, a partir do momento que ela tem um encontro com Jesus, que ela passa a ter intimidade com Cristo, os vizinhos começam a ver e dizer: agora eu vejo, não porque ele me falou, mas porque eu fui ver e realmente Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo liberta. Oh, aleluia! Aleluia! A Bíblia nos diz, meus irmãos, em João capítulos 21, 15, versículos 15, 16, 17 e 18. Versículo 15 diz assim: depois de terem jantado, disse a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão Pedro viveu 3 anos praticamente com Jesus, andava ao lado de Jesus, e chegou um momento de sua vida que ele fraquejou e traiu a Cristo, negou que era seu discípulo. Mas alguém pode me chamar de louco, mas eu vejo algo grandioso na vida de Simão Pedro. Aleluia. Sabe por quê? Quando Jesus estava no Getsemane e as pessoas vão para prender, os soldados vão para prender Jesus, a Bíblia diz que Simão Pedro tinha uma espada em sua cintura. Ele puxa da espada e corta a orelha do soldado. Jesus repreende ele, mas a Bíblia não diz que ele soltou a espada. E ele segue os soldados e entra dentro do pátio. E no meu entendimento, se aquilo não tivesse acontecido na vida de Simão, ele tentaria soltar Jesus. Ele estava com a espada na bainha. No momento em que os soldados dessem uma bobeira, que os soldados se distraíssem, Simão ia puxar da espada e ia tentar soltar Jesus. Isso precisava ser impedido. Simão, com toda a vontade de defender o seu mestre, de fazer por Jesus aquilo que Jesus já tinha feito por ele, mas o Senhor teve que intervir e mostrar a Simão que quem estava no controle da situação era ele, não Simão. Mateus 8, se não me falha a memória, Jesus pergunta aos seus discípulos: quem as pessoas dizem que eu sou? Simão diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus olha para ele e diz: muito bem, Simão, mas não foi tu que respondeu. Isso, quem te deu a revelação foi o Espírito de Deus. E aí Jesus continua dizendo que teria que morrer, teria que ser crucificado. Simão chama Jesus à parte e diz: de maneira nenhuma isso vai te acontecer. E a Bíblia diz que Jesus repreende Simão na frente de todos. Jesus estava moldando a vida dele. Jesus estava moldando o caráter dele. Ele precisava deixar de ser brigão. Ele precisava de ser aquele homem ruim que andava com uma espada em sua cintura. E agora, depois que Jesus já tinha morrido na cruz, já tinha ressuscitado, a Bíblia diz que Jesus se encontra com eles na beira do mar, e os discípulos chegam para perto de Jesus, e Jesus olha para Simão, depois de muito tempo de conversa. Simão achou que estava tudo bem, Simão achou que Jesus não ia nem tocar mais no assunto, porque eles já tinham se visto uma vez. A Bíblia diz que Jesus olha para Simão e diz: tu me amas? Tu me amas? E a palavra do Senhor diz que Simão olha para Jesus e diz: sim, Senhor, tu sabe que eu te amo. A Bíblia diz que Jesus continua a conversa, os discípulos conversando, e ele olha para Simão. E eu acredito, irmãos, que Jesus ficou olhando fixo para Simão, e Simão deve ter abaixado a cabeça para dar uma disfarçada, e Jesus ficou olhando fixo para ele. Tu me amas, Simão? Sim, Senhor, tu sabe que eu te amo. E a conversa continua, e Jesus, olhando fixo para Simão, pergunta a terceira vez e diz: Simão, tu me amas?
Ele diz: Senhor, tu sabe todas as coisas, tu sabe que eu te amo. E a Bíblia diz que Simão se entristece nesse momento. Oh, glória a Deus, aleluia. Então apacenta os meus cordeirinhos. Aleluia. Para Deus nos dar uma função, para Deus nos dar algo em nossas mãos, Ele precisa quebrar o nosso orgulho, quebrar o nosso coração, quebrar o nosso eu, precisa nos triturar, nos moer. Nós precisamos ter intimidade com Ele, a ponto de dobrar o joelho e dizer: Senhor, eu te amo e o resto para mim não me importa. Eu te amo e o resto para mim não me interessa. O que importa é que eu te amo. E aí Deus pode moldar o nosso caráter. Jesus transformou a vida dessa mulher, e ela conseguiu deixar o adultério, mas ela teve que buscar uma intimidade com Deus. Como é que eu faço para buscar intimidade com Deus? Primeiro, aceitar a palavra de Cristo. Aleluia. Aceitar que Ele é o Cordeiro vivo que foi morto pelos nossos pecados. Obedecer a sua palavra. Obedecer e compreender a sua palavra, se arrepender de nossos pecados. Mas eu já fiz tudo isso. Aí nós precisamos buscar, como Jacó no val de Jaboque, buscar a Deus em oração, buscar a Deus em jejum, buscar a Deus e mergulhar em sua palavra, buscar, até que Ele venha quebrar todo o nosso eu, até que Ele venha nos abençoar, assim como abençoou a Jacó. Precisamos ter intimidade com Deus, para que Ele possa fazer algo em nossa vida. Se coloque de pé, por gentileza. Íntimos de Deus. A Bíblia chega a dizer que nós somos a noiva dele. Aleluia. Sempre quando nós ceiamos, sempre quando ceiamos, há um símbolo por trás disso. A tradição judaica diz que de tempo em tempo o amigo do noivo, ele visitava a noiva, e tamanho o banquete que era oferecido para o amigo do noivo ia significar se a noiva amava o noivo ainda, Aleluia. se a noiva estava esperando o dia do casamento ainda, ou não. Quem é a noiva? Nós somos a noiva, a igreja de Cristo é a noiva. Quem é amigo do noivo? O Espírito Santo é o amigo do noivo. Quem é o noivo? É Cristo Jesus. E de tempo em tempo o Espírito Santo ele passa no meio da noiva para ver qual é o banquete que está sendo oferecido ao noivo. Qual é o banquete que está sendo oferecido ao noivo? O tamanho do banquete diz o tamanho do amor e o tamanho da dedicação da noiva pelo noivo. O que você tem oferecido a Deus? O que você tem oferecido a Deus? Será que você abriu a boca essa noite para adorar ao noivo? Será que você tem oferecido a tua vida ao noivo? Será que você tem oferecido os teus... Será que você tem oferecido os teus joelhos ao noivo? Será que você tem oferecido as tuas noites de sono ao noivo? Será que você tem oferecido o teu almoço? Será que você tem oferecido a tua janta? Será que você tem oferecido algo ao noivo? O amigo do noivo passa aqui essa noite. O que temos para oferecer ao noivo? O que nós temos para oferecer ao noivo? O que nós temos para oferecer ao noivo aqui esta noite? O amigo do noivo está passando para ver se ainda existe propósito no coração da noiva, para ver se ainda existe intimidade no coração da noiva, para ver se ainda existe sentimento no coração da noiva. Aqueles que precisam mais de Deus, aqueles que querem ter mais intimidade com Deus, aqueles que ainda não receberam o batismo com o Espírito Santo, vem à frente. Oh, aleluia. Oh, aleluia.
Talvez tenha alguém aqui que ainda não fez um propósito com Ele. Talvez tenha alguém aqui que ainda não deixou o Senhor moldar o seu caráter, moldar a sua vida. Oh, aleluia. Deus quer ter intimidade com você. Deus quer ter intimidade com você. Deus quer que você dobre os joelhos e possa chamá-lo de amigo. E não apenas da boca para fora, mas compreender que realmente Ele é o teu amigo. Intimidade com Ele. Intimidade com Ele a ponto de saber o que Ele pensa, o que Ele quer, o que Ele deseja para a tua vida. Intimidade com Ele, intimidade com Ele. Tem alguém que ainda não entregou o seu coração a Jesus? Faça um sinal, nós queremos te conhecer, queremos orar por você. Aleluia. Aqueles que ainda não são batizados com o Espírito Santo, feche os teus olhos e comece a glorificar ao Senhor. Comece a glorificar ao Senhor, comece a glorificar ao Senhor. Glorificar a Ele, dizer o quanto Ele é grande, o quanto Ele é bom, o quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele é perfeito, o quanto Ele é santo, o quanto Ele é justo, o quanto Ele é eterno. O amigo do noivo está passando em nosso meio. O amigo do noivo está passando. Eu sinto a presença dele. Não saia aqui na frente, os irmãos vão orar. Os irmãos vão cantar. Eu quero colocar a tua cabeça e orar por você. Eu quero orar por você. Deus vai te encher aqui esta noite. Deus vai encher a tua vida aqui esta noite. O Espírito Santo de Deus tem um plano na tua vida. O Espírito Santo de Deus te escolheu no ventre da tua mãe. O teu pai e a tua mãe não sabiam o teu nome. Ele já te chamava pelo teu nome. Ele diz: filha, tu é minha. Filha, tu é minha. Eu te escolhi, tu és minha. Xarabacarabassuria, mandarabacalabarra. Ó Deus Santo, justo e eterno, começa a tomar a tua igreja neste momento. Começa a tomar a tua igreja neste momento na tua glória. Começa a tomar os teus filhos agora. Começa a tomá-los com a tua glória agora. Espírito Santo de Deus, começa a tomar a tua noiva agora. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, receba o batismo do Espírito Santo. Feche os teus olhos, irmãos. Deixa quem está recebendo receber. Feche os teus olhos e se concentre em Deus agora. Deus quer encher você também. Deus quer encher a tua vida também. Deus quer encher você também. Glória de liberdade, aleluia, vai derramando, Senhor, aleluia, nesta noite, vai renovando, vai derramando no sobrenatural, restaurador, batiza agora, renova agora, Senhor, em nome de Jesus Cristo, vai derramando, Senhor, aquilo que nós temos buscando, aquilo que nós temos, Pai, aleluia, Senhor, buscado na tua presença, aleluia, aleluia, aleluia. Glória, 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 glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vai renovando nessa noite em nome de Jesus. Enche nessa noite. Enche em nome de Jesus. Enche. Enche.
Enche agora em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Agora em nome de Jesus. 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 Aleluia, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória, 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 glória. Santo, santo. Aleluia. Aleluia. Em nome de Jesus. 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 Glória a ti, Jesus. Glória, glória, glória. Derrama, Senhor, derrama. Derrama. Em nome de Jesus. Recebe, recebe. Recebe renovo, recebe a visita. Recebe a presença. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vai derramando fogo agora. Vai derramando em nome de Jesus. Aleluia, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vai derramando em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, restitui, renova agora. Derrama, batiza. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória, glória, glória. Aleluia. Poderoso Jesus, em nome de Jesus. Vai adorando, vai adorando, vai adorando liberdade. Não perca a presença. Permanece na presença. Permanece na presença. Aleluia. Permanece na presença. Glória a Deus, aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, em nome de Jesus. A minha alma anseia. Todos anseiam. Aleluia, para a presença dele. Aleluia, dê liberdade a ele. Em nome de liberdade, presença. Recebe a presença dele. Recebe a presença dele. Sai ele, sai ele nela. Sai ele batiza. Sai ele restaura. Glória a Deus. Aleluia, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia.